Pessoal, sejam bem-vindos ao AcademyCast, o podcast oficial do Clinical Research Academy, né? E meu nome é Diego Lima e é uma honra voltar com esse podcast aqui. Hoje nós temos um time de peso aqui, a nossa equipe, né, do CRA, para falar de pesquisa clínica com vocês. E eu queria apresentar a nossa equipe, né, o nosso time aqui, para vocês. A gente tem aqui a Raquel Nogueira, o Mário Teles e a Tieta Albanês. Nós quatro formamos aqui o CRA, que tem uma proposta de trazer o ensino da pesquisa clínica para o estudante e o profissional brasileiro, tá certo, pessoal? Então, Raquel, Mário, Tieta, obrigado aí pela participação, por juntar nesse projeto, né, nós quatro. Acho que a gente tem muito a trazer para o pessoal, e eu gostaria muito que vocês se apresentassem, né, para os nossos ouvintes, o pessoal que está assistindo, seja no YouTube, seja no Spotify, contar um pouquinho da história de vocês e da trajetória de vocês, né, nesses anos aí. Tieta, pode começar. Oi, pessoal, eu estou muito feliz, né, de fazer parte dessa equipe. Eu sou Tieta Albanês, meu nome, na verdade, é Maria Antonieta, mas todo mundo me chama Tieta. E tudo isso começou, né, assim, a gente tem uma amizade grande, né, eu acho que nós quatro, a gente, né, eu conheci Diego já na faculdade, e Diego agora é casado com Raquel, e Mário, a gente é amigo também desde que eu voltei de São Paulo, né, para começar aqui no português. E assim, eu sou formada na UPE, né, a gente se formou junto, eu e Diego, a gente se formou em 2011, né, depois fiz clínica médica aqui no Hospital das Clínicas, na UFPE. Aí fui para São Paulo, fiz 2 anos de residência no INCOL, na USP, depois fiz mais 2 anos de hemodinâmica lá. Aí voltei para Recife em 2018, e aí comecei lá no Hospital Português, que foi quando eu comecei a conhecer Mário, né, e ele era diarista, eu era plantonista de uma UTI, e aí e continuei também o meu vínculo com São Paulo, porque eu continuei fazendo meu doutorado, né, que eu finalizei ano passado. Então, essa é mais ou menos minha trajetória. Parabéns, né, pelo doutorado, né? Parabéns, hein? Grande Mário. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês e é uma honra ter sido convidado aí por Tieta, indiretamente por Diego e Raquel, né? Que eu não conhecia vocês e aí, através de Tieta, a gente se conheceu e teve essa sinergia e essa ideia de montar esse time aí, né? Para discutir pesquisa clínica. Eu sou formado na Universidade Federal de Campina Grande, sou cearense, mas fiz a faculdade na Federal em Campina Grande. Daí eu vim fazer a residência de clínica médica aqui em Recife, no Barão de Lucena, e depois fui para São Paulo fazer medicina intensiva, né? E foi lá que eu comecei a me apaixonar, de certa forma, pela pesquisa clínica, porque a gente tem algumas referências nacionais, inclusive, principalmente na minha área de terapia intensiva, e lá eu comecei a me interessar um pouco mais. E de lá eu comecei um doutorado, na verdade, né, um doutorado em ciências médicas, em pesquisa de bancada, com modelo de sepse, e fiz uma ponte lá para a França, né, para Paris. Meu orientador tinha morado um tempo na França, tinha um canal lá com pessoal que fazia pesquisa clínica em imunologia e infecção, chegou a publicar um artigo na Nature, então o cara tinha uma certa bagagem, então sempre tinha esse canal aberto. E aí me colocou para passar um tempo lá, fazendo uma parte do meu doutorado. De lá eu voltei para Recife, casei com uma pernambucana e voltei para Recife, né? E depois fui acabei terminando meu doutorado e defendi lá em São Paulo, lá na USP. E conheci Tieta aqui também em Recife, né? A gente muita simpatia por ela e muita afinidade, né? E aí a gente hoje estamos aqui, né? Nos encontramos e resolvemos tocar esse projeto juntos,
também estou muito feliz, né? Maravilha, maravilha, Mário. Só Tieta, em 2011, quando a gente se formou, eu ainda tinha cabelo, né? Né? Mas era pouquinho, mas enfim. Raquel, minha jovem, você de Olá, volta? pessoal. Estamos de volta, né? Graças a Deus. Então, pessoal, meu nome é Raquel Nogueira. Desde sempre, né, para quem não me conhece, eu sou do IMIP, né, da FPS, lá em Pernambuco. É uma faculdade em Pernambuco. Então, desde o IMIP, eu venho fazendo pesquisa. Desde a faculdade, eu fazia muito trabalho, assim. Eu ia para congresso. Eu acho que da minha turma, ou daquela época, eu era a pessoa que mais fazia esse tipo. Então, as pessoas me conhecem já por isso, assim, pesquisa, uma veia forte na pesquisa. E depois, né, eu casei com o Diego, esse jovem aqui do lado, e então a gente veio para trabalhar um pouco lá no Brasil, né, na emergência, e depois eu vim para os Estados Unidos. Foi quando a gente começou todo esse processo de provas nos Estados Unidos, fazer residência aqui, e atualmente eu sou Research Fellow aqui no hospital no Montefiore, em Nova York, e estou aplicando esse ano para residência de cirurgia, né, e também faço doutorado, atualmente doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas a minha experiência com pesquisa foi desde sempre, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu não sabia muita coisa, lógico, a gente vai buscando pessoas que sabem, professores, mentores, e também fui muito por eu mesma, também procurando cursos, na época não tinha muito essa questão de online, né, eu acho que o online, essa questão pesada de online veio depois da pandemia. Depois da pandemia começou essa questão mais de cursos online e tudo mais. Então, na época, eu fazia muito curso em Pernambuco. Viajava, fazia curso, ia para congresso. E ele me trouxe aqui, né? A questão da pesquisa, fazer pesquisa nos trouxe aqui para os Estados Unidos. Atualmente, a gente é pesquisador e médico aqui nos Estados Unidos, né? Então, sempre estamos fazendo aí estudos e queremos sempre melhorar nessa área. Acho que é super importante essa questão da prática baseada em evidências, né, para as decisões clínicas, e eu acho que a gente nunca vai deixar de trabalhar com isso, mesmo que a gente fique mais na cirurgia, acho que a gente sempre vai ser mais acadêmico, né? Acredito eu. Então temos aqui duas pessoas da cirurgia, né, eu e Raquel. Eu vou falar brevemente um pouquinho da minha história. Temos aqui Tia da cardiologia e o Mário da intensiva, né. Eu até brinco, falo com o pessoal da intensiva e da cardiologia, vocês MBE, né, assim, a prática na veia, né, assim, uma coisa incrível, tanto que na cirurgia, por mais que a gente publique e tudo mais, etc., o volume de citações não é tão grande quanto o volume de citações que você tem na cardiologia e na própria medicina intensiva, porque realmente é uma produção científica muito grande, né? E há um estímulo muito grande. Na cirurgia, não há tanto esse estímulo, depende muito do lugar, tem aquela coisa, o pessoal é mais o foco na assistência, né? Então, falando rapidamente, assim, meu nome é Diego Lima, né? Eu sou cirurgião, sou formado pela Universidade de Pernambuco, 2011, lá com Tietas, né? Estávamos lá. Fiz minha residência em Recife, no Hospital de Servidores do Estado, Pernambuco, com meu mestrado também pela Universidade de Pernambuco, e vim para cá, para os Estados Unidos em 2020, no meio da pandemia, né, fiquei 2 anos como Research Fellow no Montefiore, depois agora estou refazendo a minha residência, já terminando o 3º ano de residência, e eu falo muito que a pesquisa é o que abre portas, né, abriu portas para mim. O Mário contou a história dele também, né, Mário, de ter ido para a França, Tieta fez o doutorado lá em São Paulo, o Mário também fez o doutorado dele, então assim, ela abre portas para vocês, né, então assim, abriu para mim lá atrás, né, quando eu estava na faculdade, né, eu tive a oportunidade de ir para o Japão, né, em 2011, né, fazer uma parte do meu internato lá. É claro, minha primeira experiência foi um pouco traumática por causa do terremoto de Fukushima, mas isso me manteve uma porta aberta lá, e eu voltei várias vezes lá, e até hoje eu tenho contato e trabalho com o pessoal lá, fazendo pesquisa com o pessoal lá da Keio University, né? Mas tudo isso por causa da pesquisa, e a mesma coisa de eu e Raquel hoje estamos aqui e tudo mais por causa da pesquisa. Então, foi a importância da pesquisa que abriu muitas portas para a gente no exterior, né? E a gente está voltando agora aqui com esse projeto, né? Com o CRA e com o podcast para estimular a pesquisa para as pessoas, né? Para que os estudantes e tudo mais, os médicos já graduados, residentes, etc., eles se interessem por fazer pesquisa, entendam o valor
não necessariamente só pesquisa clínica ou só pesquisa bancada, mas aquilo que eles se identifiquem mais, né? Então a gente vou falar um pouquinho rápido só do nosso produto, e aí a gente fala mais, assim, que eu gostaria de ouvir, assim, a experiência de vocês nessa parte de pesquisa, se foi muito difícil no começo, o que é que vocês fizeram para aprender, enfim, os mentores que vocês tiveram, da experiência de vida de vocês, né? Mas a gente fez o Clinical Research Academy, que é um curso de pesquisa que a gente tem agora online, né, Raquel? Desde 2020 que existe o CRA, a gente está retornando agora, e para as pessoas que têm interesse em aprender a metodologia científica, né? É um pouco de estatística, parte de escrita científica, de apresentação de trabalhos e tudo mais. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, a experiência de vocês com pesquisa, mentores que inspiraram vocês, né? Como é que começou esse interesse? Como é que foi esse primeiro contato de vocês, desde a faculdade, com a pesquisa? Tieta, pode ir. Então, eu realmente, é uma coisa, assim, que me fascina, eu gosto muito de pesquisa, e eu comecei na faculdade, né, assim, eu acho que, como vocês, assim, eu comecei na faculdade, PIBIC, então sempre tinha projeto de iniciação científica, a gente gostava muito de ir para congresso, então, assim, a gente ia para congresso, levava pôster, então, sempre, né, tinha os professores, lógico, os mentores, que, assim, a gente sabia que gostava disso, então a gente estava lá junto com eles, né, sempre tem um professor que sabe que o aluno não está interessado, então coloca o aluno, né, para escrever, para impulsionar, né, essa parte de apresentação em congresso, de publicação. Então, assim, tive minha primeira publicação até internacional do meu PIBIC, numa revista grande, então, assim, justamente ajudando uma residente no seu mestrado, né, ajudando um professor. Então, acho que isso é muito importante, né? Você começar já desde a faculdade porque muitas vezes, assim, a faculdade em si, ela não consegue ensinar a gente a pesquisa, né? Assim, a gente é muito imaturo, a gente não tem muito a noção nem da importância, né, no futuro, como também a gente não sabe, assim, que isso, assim, esse tipo de link, né, que é que o Diego está falando, abre portas. Então, assim, até hoje, assim, eu tenho uma amizade, eu tenho com meus mentores, né, desde a faculdade, que me ajudaram bastante. Então, meu nome está junto de pessoas grandes. Então, desde como estudante de medicina, eles colocavam a gente nas publicações, então, nos trabalhos de congresso. E assim, a gente foi conhecendo pessoas, né, e isso também, eu continuei tanto na residência de cardio, assim, eu sempre gostava, né, assim, e assim, eu tenho sorte de ter, assim, na minha família, tipo, meu pai é cardiologista, é hemodinamicista, minha mãe também, então, assim, sempre mandava os trabalhos dele, então, eu conseguia ir para congressos internacionais, eu fui DCT desde, que é um congresso de hemodinâmica internacional, eu ia desde a clínica médica, que eu mandava os trabalhos dele, então, assim, era uma forma também que ele, assim, me incentivava, né, para poder conseguir, né, me projetar. E, assim, você vai conseguindo conhecer pessoas, né, e, assim, como o Diego também fiz alguns estágios internacionais, que também você conhece pessoas que gostam disso, de publicações. Então, assim, a gente vê que as pessoas gostam-se de estudantes interessados, né. Então, muitas vezes, assim, você mostrando que tem interesse no assunto, vai ter sempre um mentor que vai te ajudar a impulsionar isso. Então, assim, isso é um começo, né? E em 2020, quando os meninos abriram o curso, eu fui uma das primeiras alunas, e, assim, foi muito bom, me ajudou muito, né, inclusive, que foi quando eu comecei meu doutorado, né? Então, assim, Obrigado. Então, assim, eu tenho um viés de gostar bastante desse curso, e realmente, a gente tá junto, eu tenho certeza que quem participar do curso vai também gostar muito e vai acrescentar demais. Obrigado, Titinha. Obrigada. Mário, como é que foi teus primeiros contatos e como é que foi essa tua relação aí com a pesquisa, desde a faculdade e tudo mais? Bom, pegando um gancho de Tieta aí, eu não tive tanta facilidade como eu acredito que muitos estudantes não tenham por aí, né, pelos rincões do Brasil, né, facilidade nem acesso a mentores ou a cursos.
de formação e pesquisa, né? Então, durante a minha graduação, foi bem difícil, né? Me inserir, tentei participar de PIBIC, a gente, né, projeto de pesquisa de iniciação, como o Tieta falou também, mas aí segui para residência também. Depois, quando você vai para residência, a vida da assistência te massacra, você não tem tempo para fazer muita coisa, e se não tem um grupo formado, não é um hospital acadêmico, não tem mentores, não tem pessoas com quem você possa compartilhar, aprender e produzir junto, fica muito difícil, né? Então, como eu falei para vocês no começo, quando estava me apresentando, eu fui ter contato com pesquisa mais na minha segunda residência, né? Fui tentar desenvolver um pouco essa habilidade quando fui para São Paulo, um hospital acadêmico, a Universidade de São Paulo, a USP, o Hospital das Clínicas, onde se produz talvez um dos maiores celeiros de produção científica, né? Em termos de hospital-escola e tudo, né? E a partir daí, comecei a tentar me engajar com alguns grupos, com os colegas, iniciar o doutorado, e a partir daí que eu comecei a realmente tentar produzir mais, né, em termos de ciência. Quando voltei para Recife, depois de terminar o doutorado, mais uma vez a vida te massacra, porque você chega aqui no Nordeste, né, a região mais pobre do país, convenhamos, a gente sabe, não tem uma cultura de pesquisa, não tem grupos formados, é difícil você começar a produzir de novo, né, ou a começar a gerar, a mover a roda da ciência. E nos últimos anos eu tenho tentado um pouco, né, engajar os colegas intensivistas a participar de grupo, montar grupo de pesquisa e tentar participar de trials multicêntricos, orientar os trabalhos de conclusão dos residentes, para tentar gerar um ciclo virtuoso, né, na nossa região, produzir um pouco mais de ciência. E essa iniciativa da gente vem num momento bom, né, que estou tentando movimentar essa pesquisa clínica nos hospitais que eu trabalho, com as residências que eu preceptoro, né, e é isso, né, basicamente é isso. É porque o pessoal passa pela faculdade, né? E na faculdade o ensino da epidemiologia, sei lá, segundo período, uma coisa assim, então o pessoal tá bem imaturo, não gosta, né? Aquela coisa toda, e passa pela faculdade, não aprende, né? Às vezes a faculdade não tem nem TCC, chega na residência tem o TCC, o cara, pô, como é que eu vou escrever meu TCC? Eu nunca escrevi nada na vida, né? Dessa forma, né? E acaba sem aprender, aí termina, e aí, como é que você vai fazer uma prática baseada em evidência se você não aprendeu a interpretar a evidência, né? A ler os estudos e realmente fazer o que é melhor, né? Pro doente, né? Então, assim, isso aí vira uma bola de neve, né? Então o profissional acaba não... aprendendo meio que de orelhada e tal, e não contesta, e não estuda, não se aperfeiçoa, e aí fica realmente difícil, e isso é um problema que a gente percebe desde a faculdade, que os alunos, eles são órfãos, né, assim, eles não têm, muitas vezes não tem o orientador, não tem ninguém para pegar pela mão e falar, cara, vamos fazer aqui um trabalho e tal. Muitas outras vezes até tem, mas o aluno acaba se tornando apenas um coletador de dados, e aí ele coleta os dados, mas ele não é envolvido na parte da escrita do artigo, da análise, etc., para ele entender o que aconteceu com aqueles dados que ele coletou. Então ele acaba linkando, fazer pesquisa igual aí para uma sala empoeirada, né, de prontuário, né, o cara com rinite alérgica lá, espirrando, e coletando dado lá a tarde inteira, né, e aí ele depois... Isso é porque aconteceu comigo. Mas eu tenho rinite. E aí depois você não é envolvido na parte de, tipo, eu acho que o grande eureka do estudo, assim, não é eureka, mas assim, é uma parte que eu gosto muito é quando eu faço análise. Eu mesmo faço análise estatística dos estudos, a grande maioria das vezes. Quando eu faço análise, vejo o resultado e vejo, sabe, uma coisa legal no resultado. Eu acho que isso é o mais interessante, assim, para mim, quando eu estou escrevendo alguma coisa. Então, eu acho que é um problema que vem das faculdades. Claro, São Paulo é uma coisa bem mais acadêmica do que o Nordeste, mas mesmo faculdades públicas
privadas no Brasil, eles têm esse problema de ensino. Existem poucas pessoas que vão ali estar disponível para fazer essa parte de ensino, né, de medicina, saúde, baseada em evidências, né, e aí os alunos acabam ficando sem aprender da forma que deveriam. Mas eu estou falando demais. Raquel, sua experiência, Raquel, eu já sei, mas eu já ouvi muito, mas eu vivi ela com você. Embora, isso. Conta aí um pouquinho para o pessoal a sua experiência com pesquisa. E uma curiosidade, eu não sei nem se Tieta e Mário sabe disso, mas eu e a Raquel, a gente se conheceu em um congresso, né? Foi, congresso de cirurgia. Congresso de cirurgia, Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, né? Congresso grande lá no Brasil, inclusive. E o engraçado é que a gente se conheceu nesse congresso, e eu lembro que quando a gente casou, a gente, poucos dias depois, viajou para esse congresso. Nossa, então, reza a lenda que eu ainda devo a ela uma lua de mel, né, Raquel? Isso, não, mas é interessante o que vocês falaram, porque eu acho que o estudante, né, não só o estudante, mas o profissional da saúde, ele é movido por motivação, todo mundo mas assim, digamos assim, movido, ele não é movido, mas ele precisa da motivação para conseguir algo. Por exemplo, na pesquisa, dando um exemplo na pesquisa, a maioria das pessoas que eu vejo hoje que estão fazendo pesquisa em faculdades, lógico, tem uma motivação por trás. Tem gente que realmente gosta de pesquisa, aí busca esse caminho, busca estudar. Tem gente que não gosta, mas precisa, porque hoje em dia precisa pontuação para residência no Brasil, residência nos Estados Unidos, qualquer coisa relacionada ao mestrado, doutorado, tudo precisa de pontuação. Então eu vejo assim, tem as pessoas que realmente gostam e conseguem aprender algo, não é a maioria, porém a maioria é as pessoas que realmente vão para o caminho da recompensa, né, da motivação seria essa. E tem as pessoas que nem isso elas conseguem, então a gente quer conquistar vocês, né, todos, no caso, mas as pessoas que mais precisam, no caso, são as que não sabem ou nada, ou nunca fez nada, e também as pessoas que só fazem aquilo por algo em troca. Então, a gente quer que essas pessoas gostem da pesquisa clínica, porque na prática médica, na assistência, elas vão usar direto, assim, bastante, né? Que não seja só para ganhos terciários, né? Mas secundários e pessoais, mas que elas acabem gostando do processo e desenvolver seus projetos. Mas a gente quer saber a sua experiência, Raquel. Sim, vou contar agora, exato. Minha experiência foi assim, eu estudei lá no Nordeste também, né, em Pernambuco, então assim, na época era muito fraca essa questão online, eu não tinha como recorrer muito a cursos online, tudo online, não era possível, era diferente. Então, tudo que eu aprendi foi meio que indo para um curso, ou aprendendo até na própria faculdade, ou com um professor, ou alguém que eu me juntei ali para fazer algo, mas sempre foi em pedaços. Meu aprendizado foi muito em pedaços, nunca foi um curso completo, algo completo, sabe? Eu sempre senti falta de algo. Então, acabou que foi muito em busca. Eu aprendi muito com o Diego também, e pessoas, aprendi muito aqui nos Estados Unidos também, e fui aprendendo. Até hoje, o que eu aprendi, lógico, tinha uma experiência, mas eu juntei todo o meu aprendizado com falhas, porque, assim, a gente faz pesquisa clínica, falha muito, assim, principalmente no começo. Tentativa e erro, né? Tentativas e erros. Então, a gente não sabe às vezes, o que é certo. Então, até a ética na pesquisa, você aprende. Então, assim, tudo é questão de... Como eu não tinha um guia direto, assim, eu acabei que aprendi muito por caindo e levantando, né? E hoje em dia a gente realmente tem noção de tudo, o que pode se fazer, o que se não pode, e como... E um jeito fácil, né? Porque, às vezes, eu aprendi epidemiologia na faculdade. Eu acho que foi 3º período, por aí. Então, assim, aquilo ali foi meio que ruim, porque eu não tinha a noção da prática daquilo. Por exemplo, tem epidemiologia e tinha prova, mas eu não aplicava aquele conhecimento. Então, para mim, era algo meio que se perdia um pouco, né? Se você não aplica, ou se um professor, sei lá, uma disciplina não pede para você fazer um projeto, ou se uma disciplina não pede para você fazer algo prático, você perde. Se você não ficar exercitando, né? Então, para mim, aquilo não foi tão útil para quem eu sou hoje, mas foi ok, aprendi algo, mas não foi algo talvez duradouro. E depois, com a prática, eu acho que com a prática você desenvolve, vai para congresso, erra, porque quando você também vai para congresso, você apresenta o projeto, você aprende como falar, a como não falar. Um exemplo clássico era Diego, eu ia para o congresso, ele ficava avaliando, né, a apresentação e tudo mais, então, ele falou, Raquel, você falou 300 né, enquanto você apresentou esse trabalho. Eu contava os né dela, Então, a pesquisa clínica passa desde a elaboração da pergunta da pesquisa até a apresentação final do projeto, ou publicação, né? Então, você aprende, é sempre aprendendo, não existe fim. Porém, eu acho que tem jeito mais fácil de você aprender, né? Que é mais fácil para a pessoa gostar, né? Porque
Porque às vezes você aprende, mas não gosta. Então, eu acho que é interessante você gostar do que está fazendo, principalmente se você for da saúde, porque aí você vai usar isso no seu cotidiano, né? Então, minha experiência com pesquisa foi desde a faculdade, né, até eu vim para os Estados Unidos também, a gente continuou com pesquisa, continua até hoje. Diego também está na residência, continua. E é isso, é algo... Não sei como, mas eu continuo. É algo imparável, né? A pesquisa move, ela também traz recompensas profissionais, Claro. Né? A gente não pode negar que eu acho que muita gente também é movida por esse lado profissional, assim, aqui mesmo nos Estados Unidos tem muito isso, até de salário, renegociação salarial, tudo isso. Então, lógico, a gente não faz uma coisa só para ganhar uma coisa, é por tudo, todo o processo é válido. Mas eu acho que minha experiência é isso, desde a parte acadêmica até hoje. Hoje eu também faço doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e estamos aí. E é isso. Aqui nos Estados Unidos tem muito isso, né? Você pode ter o hospital mais acadêmico, né? É um hospital universitário acadêmico, ou a parte privada e tudo mais, né? E no hospital acadêmico, muitas vezes está no seu contrato, né? Você precisa publicar 5 artigos por ano, sabe? Como senior author, né? Às vezes tem uma bonificação por causa dos artigos que você tem publicado, né? Os residentes são obrigados todo ano a apresentar, tem o Research Day, então todo mundo é obrigado a apresentar a submeter um resumo no Research Day do hospital, né? Claro, nem todo mundo vai apresentar, mas você é obrigado a submeter um resumo, então você precisa ter um trabalho aprovado no comitê de ética, você precisa ter um orientador que é um professor do serviço. Então, assim, todo mundo do 2º ano ao 5º ano, todo mundo é obrigado a fazer isso, né, no hospital acadêmico, né? E são coisas, assim, que eu estava no Brasil, né, não imaginava, assim, até para conseguir emprego, se você tem um volume de publicação grande, é mais fácil você conseguir um emprego num hospital universitário, né? Então, assim, você chega... Eu escuto, né, histórias de pessoas que procuraram emprego em instituições universitárias, e o pessoal olhou o currículo e viu, poxa, mas você não publica, né? Então, assim, não conseguiu emprego no hospital universitário porque a pessoa não fazia pesquisa. E tinha acabado de sair de um fellow, né? Pós-residência mais fellow, e não consegue emprego no hospital universitário porque ela não tem a veia do pesquisador, né? Então, tem toda essa dificuldade aqui, né? No Brasil, a gente sabe que é diferente, né? Assim, eu não conheço a realidade de São Paulo, né? Eu nunca, acho que eu nem visitei muito São Paulo, sabe? Mas eu acho que tem uma pegada mais acadêmica. Eu conheço algumas pessoas, óbvio, que trabalham lá e tudo mais, né? Mas eu queria saber de vocês agora, sim, como vocês veem essa importância, né, para o profissional da área de saúde, independente de ser estudante ou se já é um residente, né? Porque assim, a gente está aqui, estamos relançando um podcast, estamos relançando aqui um curso, então a gente tem que vender o nosso peixe, a gente tem que falar para esse pessoal aí porque isso é importante para eles, né? Então, assim, eu queria muito ouvir a opinião de vocês, né, sobre essa importância para o pessoal. O pessoal está escutando a gente, está assistindo a gente, fala, tá bom, Diego, o careca aqui falando, enchendo meu saco e tal, não sei o quê, mas como é que isso aqui vai me ajudar, né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Assim, uma coisa que a Raquel falou, e de certa forma também não está errada, às vezes a pessoa quer um currículo, né, bom para poder ter uma maior, ser mais competitivo para conseguir uma vaga de residência mais difícil, seja no Brasil ou no exterior, né? Mas queria saber a opinião de vocês aí. Ô, Diego, só um adendo, assim, eu acho que o que tu falou é muito interessante, assim, principalmente, assim, quando a gente vai comparar, né, o grau de valorização da pesquisa aí e aqui no Brasil, né, assim, eu acho que a realidade do Brasil, claro que São Paulo, assim, tem mais valorização da pesquisa, mas no Brasil em si, é muito desvalorizado quando compara, né, os Estados Unidos, não tem nem como, assim, comparar isso, né, assim, a gente vê que eu até escrevi recentemente, né, com o pessoal do Early Career da American College, falando justamente das nossas dificuldades, assim, que a gente não você vê, assim, você é pago, né, para fazer pesquisa, então, assim, como eles dão essa importância? A gente vai fazendo pesquisa no que dá, nosso tempinho, assim, a gente vai encaixando, né, porque a gente tem que trabalhar, né, tem que
Então, assim, é uma realidade bem diferente, assim. Eu acho que esse ponto, né, a gente tem que realmente ver como, assim, essa valorização, né, a gente ainda está muito aquém, né, do que precisa. Mas eu acho que a pesquisa, assim, não tenho dúvida que é importante em todos os aspectos, né? Desde até interpretar um estudo, como é que a gente vai? Ah, não, como é que a gente vai usar uma medicação que foi lançada agora se a gente não sabe interpretar um estudo, né? Então, acho que, assim, é válido para quem nem gosta de pesquisa, mas que precisa, né? Assim, todo médico, ele precisa disso, então ele precisa saber interpretar, ele precisa estar atualizado. Isso aí é para todos os médicos, né? Então, não é só para quem gosta de pesquisa. Então, acho que serve tanto para, desde, assim, como interpretar um estudo que foi publicado, como para currículo. Então, assim, para o estudante de medicina, né, o currículo é muito importante, quem vai fazer uma residência, então isso aí conta bastante o currículo. Como também, como a gente falou, né, assim, para quem quer morar fora, quem quer ter, né, assim, quem quer ter experiência, então, assim, quem quer ter esse contato com outras pessoas, a pesquisa consegue, né, agregar muito em relação a isso. Eu acho que, assim, não tenho dúvida que ela agrega desde o estudante de medicina até aquela pessoa que quer, né, fazer um doutorado, um pós-doutorado, quer, assim, viver dessa parte também, né, assim, eu acho que tudo, assim, agrega sempre. Não, eu acho que é isso, justamente, a pesquisa clínica e o conhecimento da medicina baseada em evidências, de como interpretar artigos, né, tudo isso é importante para a sua prática como profissional de saúde, né, como é que você vai fazer uma prática baseada em evidências, né, claro. E eu acho que a pesquisa clínica lhe ajuda a ter um olhar mais crítico quanto a isso, quanto às evidências científicas, para que você possa trazer isso para a prática, né? Para tomar condutas mais adequadas que vão beneficiar da melhor forma seu paciente. Por outro lado, essa questão da pesquisa abre portas, né, em vários sentidos, seja como fortalecendo o currículo do estudante para uma residência, para um fellow, né, para entrar no mestrado, para entrar no doutorado, seguir carreira acadêmica, seja para transição de carreira, por exemplo, o cara que é mais, sei lá, mais velho, já trabalha com assistência e quer fazer meio período de assistência e meio período se dedicar um pouco à ciência, né, e fazer pesquisa. A dificuldade que a Antonieta já trouxe, né, que aqui no Brasil é bem complexo você ser remunerado por fazer pesquisa, né, e aí isso limita muito, principalmente aqui no Nordeste. Lá em São Paulo eu tenho alguns amigos que são intensivistas, mas são contratados por hospitais de pesquisa, né? Então, eu tenho alguns colegas que são contratados lá no HCOR, no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, né? Eles dão o plantãozinho da UTI e a outra parte fazem pesquisa, recebem pela assistência e recebem para trabalhar como pesquisadores do centro. Que é uma facilidade que a gente não tem aqui no Nordeste, não vou dizer que não tem, porque eu não conheço todas as cidades, todas as universidades, mas eu não consigo encontrar essa facilidade ou essa oportunidade nesse sentido. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que a pesquisa abre portas, né, para experiências até fora do país, para transição de carreira, de alguma forma, se realmente o cara quiser investir na carreira de pesquisador, se não der para ficar no Nordeste, por falta de oportunidade, ele vai para São Paulo. Tenho colegas que de São Paulo estão no Canadá, são professores assistentes lá, fazem pesquisa em vários locais do mundo, né? Então, eu acho que realmente abre um leque de oportunidades, assim, seja para ensinar, né, para a parte de educação também. Se você não for pesquisador, seu currículo forte lhe abre portas para entrar ou ficar na frente na concorrência com outros professores que não têm um currículo tão forte quanto o seu, de repente, né? Então, eu acho que realmente, assim, só vejo benefício, né? Assim, de um aprendizado de prática baseada em evidência, em consonância com pesquisa clínica, que vem junto um entendimento das coisas.
Para mim isso é benéfico, né? Você se engajar nisso, né? E tem gente que vai, inclusive, para a indústria, né? Acabar indo trabalhar para a indústria, né? E precisa desse conhecimento técnico, né? Porque como é que você vai fazer interpretação dos estudos e etc, né? Então, assim, é um mar de possibilidades que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Porque elas estão pensando só naquele cálculo da incidência da prevalência que dá lá na faculdade. Mas é uma coisa muito mais complexa do que isso. E o pessoal fala, estatística e tal, e não entende estatística, e o valor de P, né, e o pessoal não sabe de onde vem, e aprende orelhada, porque é menor que 0,05, mas não sabe de onde isso veio. Então, assim, Raquel pode até falar um pouco sobre isso, porque a gente tem um grupo de pesquisa, né, aqui nos Estados Unidos tem uma posição de cirurgião acadêmico, né, onde você fica 50% do tempo na assistência, 50% do tempo fazendo pesquisa, né, com o seu lab, né? Claro, em alguns lugares, isso vai como você traz, você precisa trazer o grant também, né, do NIH, de alguma outra coisa ali da indústria pro hospital, né? Porque como você está menos na assistência, você também está trazendo menos para o hospital, digamos assim, né? Então, às vezes o salário é mais baixo, um pouco mais baixo do que o cara que está na assistência o tempo inteiro e tudo mais, mas existe essa posição aqui para aquelas pessoas que são mais voltadas, né, pro academicismo, mas assim, a gente vê muito do aluno e do nosso grupo que o pessoal falta a eles, né, esse conhecimento técnico, né, do básico, né? Eu sempre falo para todo mundo, o básico bem feito é o mais importante, o básico bem feito é o mais importante. E às vezes eles botam o carro na frente dos bois, eles querem aprender uma coisa extremamente complexa e eles esquecem de aprender os vieses, sabe, os erros sistemáticos e a coisa mais básica da metodologia científica, eles não aprendem. Mas, Raquel, e você, minha jovem? O que o Diego falou é bem importante, concordo com vocês. Eu acho que no Brasil, só para voltar nessa parte que Keita falou, falta muito a questão de incentivo, né, de um esforço. Não sei se é cultural também, mas nos Estados Unidos a indústria é muito forte, né? Vamos falar que é muito forte. Então, no Brasil, eu não sei se não é a mesma dimensão. Então, a indústria não vai injetar dinheiro nas pesquisas que acontecem nos hospitais. Então, isso eu acho que é um fator muito relevante. Eu acho que injeta, mas mais no sul do país, né? Mas ali São Paulo, né? Mesmo assim, né? É muito fraco. Tá vindo um movimento aí, parece, né? O pessoal tá olhando mais o Brasil como um celeiro para investir em pesquisa à indústria, porque aparentemente é mais barato fazer pesquisa aqui, o regulatório de fazer pesquisa aqui é mais simples do que fazer em alguns países e acaba baratando um pouco. Até falando sobre essa questão de oportunidade de carreira, eu tenho visto muitas enfermeiras aqui no Centro de Pesquisa Clínica, a indústria toma lá do IMIP, da instituição pública, e absorve para ir trabalhar com a indústria, né? Assim, oferece salários mais interessantes e elas são treinadas no público e acabam indo pro privado, né? A gente não consegue retê-las, as melhores sempre acabam saindo. A indústria paga muito bem, né? Se você for, por exemplo, se eu quiser hoje, quero ganhar mais dinheiro, eu vou para a indústria. Porque paga mais, paga melhor, até às vezes do que o médico que está aí trabalha 9 às 5, segunda a sexta, que maravilha, hein? Só que aí, lógico que a gente fez medicina, a gente quer trabalhar na assistência também, né? Tem aquele desejo, não, eu fiz medicina, então eu quero, mas a gente sabe que tem outras ofertas também atrativas, né? Não só assistência. Mas essa questão que... eu lembrei, qual é a pergunta, Diego? A pergunta é por quê? Lembra aí a pergunta, Diego? A importância, né, da pesquisa pro pessoal. Isso. Então, há um tempo atrás, assim, tem se falado muito da prática baseada em evidência. Na minha época, assim, que eu estava estudante, se falava mais medicina, saúde e tal, mas não falava tanto da prática. Isso é mais recente, assim, vem com o tempo, já vem uns anos, mas não é algo antigo. E aí, porque, assim, a gente falava muito, tem que colocar a melhor evidência para o paciente, o melhor tratamento, o melhor medicamento. E na época a gente, não sei se a gente tinha essa noção, porque hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, o que eu vejo é a preferência do paciente é o que ele quiser. Porque, assim, lógico, a decisão clínica é baseada na melhor evidência, né? Na preferência do paciente, né? E no que tem ali disponível, né? Na experiência clínica daquele cirurgião, daquele médico. Mas a preferência do paciente é a que manda, digamos assim. Se ele disser não... É porque é uma coisa cultural aqui nos Estados Unidos, né? Que é muito forte isso. Aqui, né? Por mais que você oferte, você fala para o paciente, olha, o melhor é fazer assim,
assim assado. A paciente, não, mas eu quero desse jeito aqui. Você fala, olha, mas desse jeito vai acontecer, pode acontecer isso e isso. O cara fala, olha, eu assumo o risco, né? E aí a pessoa acaba fazendo, existe um consentimento, né, informado ali, falando a parte cirúrgica, né? Então, às vezes, por exemplo, o cara vai operar de hérnia, né? Aí o cara fala, olha, você tem que você fumo. Aí, olha, você sabe que a taxa de recidiva da hérnia é maior paciente fumante. O paciente fala, não, mas eu não quero parar de fumar. Então, pronto, eu posso te operar, mas você está ciente de que a chance da sua hérnia voltar é 20 vezes maior do que se você parar de fumar pelas próximas 4 semanas. O cara está ciente, o paciente está ciente, então tudo bem. Então, a pessoa vai, então, é isso que a Raquel está falando, de você tem a parte do paciente, da preferência dele, a parte da evidência, né, você reportar isso ao doente, né, falar a parte do... E a experiência do próprio profissional com aquilo ali, né. Então, por conta disso, eu brinco, Raquel, que você está falando de prática baseada em evidência, porque antigamente se falava medicina, né, medicina baseada em evidências, bem e tal. Você fala, até hoje. Fala, né? Mas é um termo que eu acho até meio assim, cara, medicina baseada em evidência devia chamar medicina, né? Eu acho que a medicina por si só devia ser baseada em evidência, né? Assim, na melhor evidência possível, né? E quando você fala mais com prática, você une essas 3 vertentes, e não necessariamente medicina, isso aqui é para qualquer profissional da área de saúde. Mário falou agora das enfermeiras que elas acabam indo trabalhar na indústria e tudo mais, faz pesquisa. Aqui também tem muita enfermeira que trabalha na pesquisa, sabe, colocando os pacientes nos trials e faz a coleta de sangue, de dados e etc. e tudo mais. Então, isso envolve toda a área da saúde, né? Não necessariamente só a medicina, né? Então, assim, só para finalizar, eu acho que, como vem mudando a mentalidade, né, naquela época, antigamente, eu acho que o pessoal pensava a melhor evidência. Hoje em dia, não, tem que se pensar nessa tríade, né, para tratar um paciente, né, e tudo mais. Então, por conta disso, eu acho que todo mundo deve saber pelo menos o básico da prática baseada em evidência, pelo menos o básico, pelo menos. Então, por isso que eu acho que as pessoas da saúde, em geral, devem estudar. Então, não é, lógico, motivação vai ter, a gente tem motivação pessoal, profissional, o que seja. Mas, fora isso, eu acho que para a gente, né, que está na assistência, principalmente, também na pesquisa, é importantíssimo saber o básico, por conta dessa mudança de mentalidade na ciência e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental. Pois é, pessoal, olha, então estamos aqui, né, estamos trazendo de volta o nosso curso, né, nós 4 aqui, de frente aqui com o curso, falar um pouquinho dele para o pessoal, né, temos 6 módulos no curso, um curso de 40 horas, né, de pesquisa, desde a parte introdutória, de formulação da hipótese, na hipótese nula, rejeitar a hipótese nula, erro aleatório sistemático, estatística básica, né, de onde vem essa ideia do valor de P e etc e tudo mais, os testes estatísticos e a parte dos tipos de estudo, né. A gente vê toda essa parte no curso, nesses 6 módulos. A gente vê também a parte da escrita científica, né, de como escrever o artigo, apresentação em congresso, né, uso de inteligência artificial. E claro, né, além dessa parte teórica, e eu acho que não só a parte teórica, mas também a parte prática, né, que além do aluno ter o acesso à parte teórica, ele vai ter acesso a grupos de mentores nas áreas que eles desejem, né. Então, se alguém quer fazer cardiologia, cirurgia, medicina intensiva, neurocirurgia, ele é linkado com um mentor nessa área para poder desenvolver o projeto de pesquisa, porque aquilo que, acho que foi até a Raquel que falou, que aprendi epidemiologia, mas não sabia o que fazer com aquilo que eu aprendi, aí você esquece, né? Então, se você não souber, não tiver uma utilidade para aquilo que nem o idioma, se aprende um idioma novo, se você não usar, você esquece, né? Eu ia até perguntar se o Mário estava fluente no francês aí. Mais ou menos, estou desaprendendo, viu? Já faz 5 anos que não treino. Né, mas assim, então a gente tem essa parte teórico-prática, tem essa parte do nosso podcast que a gente vai ter aqui para todo mundo, né, trazer convidados nacionais, internacionais, né, das diversas áreas, né, se Deus quiser, os amigos aí dos meninos aí. Né, para a gente poder movimentar aqui o nosso podcast. A gente está chegando já ao fim do nosso episódio e eu queria que vocês passassem uma mensagem para o pessoal que tá escutando a gente, que está assistindo a gente, né, uma mensagem, não sei, positiva, uma dica, um conselho,
aquilo que vocês quiserem deixar aí para os nossos telespectadores. Tietinha? Então, assim, eu estou realmente muito empolgada, assim, esse time, né, porque eu tenho, não é um viés, não, é de verdade, é um time, é um time muito bom, assim, tanto de pessoas do bem, como pessoas que realmente gostam do que fazem, então, assim, eu acho que esse curso vai ser muito bom, então, assim, quem realmente se interessar, a gente está à disposição, né, tanto para ajudar, não só assim nas publicações, como também no currículo, como também assim até assim, né, as pessoas que estão querendo também assim dicas, né, assim de como assim quer fazer residência fora do seu estado, quer fazer residência fora do seu país, assim a gente, né, lógico, sabe suas vantagens, desvantagens, mercado de trabalho, tudo isso a gente tem, assim, eu acho que a gente tem uma bagagenzinha para ajudar. Então, estou aqui à disposição, acho que estamos todos aqui à disposição. E vamos lá, vai ser muito legal isso. Maravilha. E assim, a gente está começando, né, a nossa plataforma, né, com esse curso, né, mas claro, vem outras novidades por aí, né, que obviamente não pode falar agora, mas vem outras novidades aí que também vão ajudar os estudantes e tudo mais, né. Mário. Pronto, então, justamente, venham-se embora, venham participar com a gente aqui, tá todo mundo muito empolgado. Vocês viram que o time é forte aí, Diego, Raquel, Tieta, né? A gente tem muita ideia legal, vai ficar disponível para vocês, para trocar ideia, experiência de vida, além de ensinar, obviamente, o básico, né? O feijão com arroz bem feito, como o Diego falou, que é o mais importante, talvez, né? Seja para vocês fortalecerem o currículo de vocês, seja para fazer, sei lá, transição de carreira, pensar em começar a fazer pesquisa clínica de verdade como profissão, enfim. Então, venham-se embora que não vão se arrepender, não. Vamos participar. Maravilha. Maravilha. Raquel. Então, eu adorei aí o que os meninos falaram, mas uma dica que eu dou, assim, para você que está pensando em fazer pesquisa, que eu acho assim, na época que eu fazia pesquisa, estudante, e depois de formada, tinha muita questão de inglês. E hoje a gente sabe que o idioma é fundamental aí na pesquisa clínica. Então, assim, você começar um curso de pesquisa clínica, começar a aprender, juntamente com começar a aprender inglês, que aí vai ajudar nas suas traduções, vai ajudar aí, porque hoje em dia, os artigos, se você quer publicar em revistas boas, né, com alto fator de impacto, são em inglês. Então, minha dica é, se você pensa também em prestar congressos fora, né, seja na Europa, nos Estados Unidos, qualquer país, é tudo em inglês. Então, o idioma da pesquisa clínica é o inglês, né? Lógico, tem alguns problemas em relação a isso, mas é um idioma global da pesquisa clínica. Então, eu recomendaria você, se eu voltasse um tempo atrás, né, a fazer o curso completo, aprender, né, de alguma forma, buscar informações, enfim, ler livros relacionados à pesquisa clínica, me juntar com pessoas que entendem do tema e fazer também inglês, porque isso vai ser aí fundamental. Então, se eu fosse voltar no tempo, no túnel do tempo, essa era a minha dica para vocês. Boa, muito bom. Então, pessoal, muito obrigado, né? Obrigado aí pela presença aqui, né? No nosso podcast aqui, primeiro de muitos que virão pela frente, né? E é isso aí, pessoal. Vocês que estão assistindo a gente, que estão escutando a gente aí, obrigado pela sua audiência e até a próxima.